queridos alunos do 8º ano do Colégio Santa Rita. Em nossa aula 14 de Física, nós vamos falar sobre um assunto complementar de Física que se chama movimento circular uniforme. Nós temos o movimento circular variado, mas nós vamos estudar propriamente o uniforme. Esse assunto é um pouco extenso, então nós vamos estudar a parte elementar desse assunto no 8º ano, certo? Eu sou a professora Evilane e espero que vocês entendam, né, o que vai ser explicitado nessa aula. Relembrando, pessoal, que agora nós vamos falar de movimento circular, não mais movimento retilíneo, como a gente já havia aprendido nas aulas anteriores, né? Nós estudamos o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Mas vocês também verão que o que a gente aprendeu no movimento retilíneo vai ser utilizado no movimento circular. Vai haver uma relação entre as grandezas angulares com as grandezas escalares lineares, ok? Então agora vamos falar primeiro, antes de movimento circular uniforme, a gente precisa entrar um pouco na parte da matemática. Nós precisamos fazer uma introdução à cinemática angular. Vocês já devem ter visto isso dentro da matemática. Bem, primeiro, o que é um ângulo? Ângulo é a região do plano limitada por duas semirretas de mesma origem. Como é isso? Eu coloquei aqui como exemplo para vocês, ó. Nós temos a semirreta A e temos a semirreta B. A junção dessas duas semirretas, nós temos aqui o ponto O, o ponto de origem. E aí, dentro dessa junção aqui, que nós vamos ver a formação do ângulo, certo? E o que seria radiano? É o ângulo definido em um círculo por um arco de circunferência, com o mesmo comprimento que o raio do referido círculo. Bem, pessoal, é uma razão entre o comprimento de um arco e o seu raio. Lembrando que na parte da matemática, raio é a metade de um diâmetro, né? Então, o radiano, que na verdade é como se fosse um ângulo, é a medida entre o comprimento do arco dividido pelo seu raio. Vamos colocar em prática aquilo que nós acabamos de ver. Um ciclista percorre uma pista circular, plana e horizontal, de raio 0,2 km. Qual o arco que compreende a extensão de 100 metros dessa pista? Olha, pessoal, primeiramente, se você observar, nós temos um arco de 100 metros de extensão e um raio de 0,2 km. Nós temos unidades de medida diferentes. Então, nós temos primeiro que igualar. Nós vamos transformar o raio para metros. Então, como é que a gente faz isso? Multiplicamos por 1000, né? De quilômetro para metro. Multiplica por 1000. De metro para quilômetro, dividimos por 1000. Então, nós vamos encontrar 200 metros. Colocando aqui a fórmula, né, do radiano, vamos ter o comprimento, que vai ser de 100 metros, dividido pelo raio, que nós acabamos de transformar, que será 200 metros. Dividindo 100 por 200, nós vamos encontrar 0,5 radianos. É uma conta bem simples, né? Bem prática para vocês. Lembrando que as unidades de medida, elas precisam estar iguais. Não pode haver unidades de medidas diferentes. Isso a gente chama de incompatibilidade de unidades. Ok, Fê? Transformação de radianos em graus. A gente pode fazer também o inverso. Transformar graus em radianos. Ora, uma volta completa, pessoal, você tem aqui uma circunferência. Uma volta completa dessa circunferência dá 360 graus. A gente vai falar agora da parte de trigonometria. Uma volta completa de 360 graus equivale em radianos a 2π. Então, eu coloquei aqui. Então, meia volta, que é a metade de 360, que é 180, só vai valer π radianos. Uma volta completa, 2π. Meia volta, π. Então, qualquer uma dessas duas relações você pode usar para transformar graus em radianos ou vice-versa. Eu aconselho sempre a usar a de meia volta, porque
os números são menores e nós vamos trabalhar apenas com 1 π radiano. Lembrando que π é um número irracional, né, que tem valor aproximado de 3,14, e nas questões que envolvem movimento circular, o π geralmente ele é adotado como 3 apenas. Mas cuidado nas questões, que isso não é regra geral. Tem questões dentro da física, na parte de movimento circular, que ele usa os 3,14. Preste atenção o que diz a questão. Vamos exercitar aqui agora. Transforme 90 graus em radianos e transforme 2 π radianos em graus. Então, nós vamos usar a mesma regra. Então, 180 é π radianos, a gente vai colocar grau embaixo de grau, radiano embaixo de radiano. Como eu quero saber radiano, então nós vamos colocar x. 90 graus está para x radianos. Bem, o que é que vai acontecer aqui? Nós vamos fazer meio pelos extremos, né? Então vai ficar 180x é igual a 90 π. Esqueçam essa palavra radiano, certo? Então nós vamos colocar aqui x é 90 π dividido por 180. 90 dividido por 180, nós vamos ter 0,5 π radianos. Se na questão o professor exigir que você coloque sem o π, você substitui por 3 ou por 3,14 e faz a multiplicação, certo? Se eu tivesse pedido aqui para vocês para usar o 3, ficaria 1,5 radiano, né? Porque todo número inteiro multiplicado por 0,5, nós vamos encontrar a sua metade. Bem, pessoal, transforme radianos em graus, né? Nós vamos usar aí a mesma regra. 180 está para π radianos, como x está para 2 π radianos. A gente coloca unidade embaixo de unidade corretamente, né? Grandeza embaixo de grandeza. Então, vai ficar meio pelos extremos, πx é igual a 360 π, porque 180 vezes 2 é 360. 360 π dividido por π, como é que a gente faz na matemática, pessoal? Se nós temos dois números iguais, um no numerador e o outro no denominador, a gente pode cancelar, né? Então, a gente cancela o π do numerador com o π do denominador e vamos obter apenas o grau. 360 graus, ok? Como a gente encontra uma grandeza angular? Bom, para encontrar uma grandeza angular, você tem que fazer uma razão entre a sua correspondente linear com o raio. Ou seja, nós vamos estudar a velocidade no movimento circular, que a gente chama de velocidade angular. Então, a sua correspondente linear é a velocidade média que nós já estudamos para fazer questões anteriores, né, sobre movimento retilíneo. Deslocamento angular, também nós temos o deslocamento linear, né, que é aquele ΔS. Então, o que é que você faz? Você pega a grandeza angular, vai ser a sua grandeza linear dividido pelo raio. Vou botar aqui como exemplo. O deslocamento angular é ΔΦ. Então, nós vamos ter o ΔS dividido pelo raio, ou seja, sua correspondente linear pelo raio. Já a velocidade angular, a gente mostra esse símbolo aqui, que é o ômega, né? E ele é a sua velocidade linear, escala média, né? Dividido pelo raio. Você está observando aí, ó, que é a referente linear dividida pelo raio. Essa fórmula de velocidade angular aqui, pessoal, é uma das fórmulas que nós vamos trabalhar. Mas existem mais fórmulas para se descobrir velocidade angular. Aquela que relaciona velocidade angular com frequência e velocidade angular com período, ok? E com o deslocamento angular também. Vamos colocar em prática. Uma circunferência de raio 50 metros é percorrido durante 10 segundos por um móvel com velocidade escala média de 72 km por hora. Desculpe aí, o erro foi meu. É 72 km por hora, certo? Determine a velocidade angular do móvel. Ora, pessoal, se a circunferência, o raio é metro, a velocidade tem que estar em metros por segundo. Como eu acabei de dizer para vocês, a gente não pode trabalhar com unidades de medidas diferentes. Então, a primeira coisa que vamos ter que fazer para resolver essa questão é transformar a velocidade média. Nós aprendemos, pessoal, lá no movimento retilíneo.
72 km por hora, a gente divide por 3,6 e nós vamos encontrar 20 metros por segundo. Então agora nós vamos calcular a velocidade angular, que é a sua correspondente linear, que ele deu aí na questão, que nós acabamos de transformar, pelo raio. Então vai ficar 20 dividido por 50, que vai dar 0,4 radianos por segundo. Essa é a unidade de medida de velocidade angular, radianos por segundo. Na letra B, ele quer o ângulo descrito pelo móvel nos 10 segundos. Ora, pessoal, se ele quer ângulo descrito, ele está pedindo para você, pessoal, o ΔΦ, ou seja, o deslocamento angular. Então, toda vez que falar de ângulo descrito ou de deslocamento angular, você está falando de ângulo, descobrir o ângulo, né? Então, lá no movimento retilíneo, a gente sabe que ΔS é a velocidade vezes o tempo, né? Tirado da fórmula da velocidade. Então, a ΔS ou ΔΦ será a sua correspondente linear, ΔS, dividido pelo raio, né? Então, vamos lá, como é que vai ficar? ΔS, primeiro nós vamos transformar aqui o ΔS, né? 20 vezes 10, que é igual a 200 metros. Então, a gente precisa primeiro descobrir o deslocamento linear, pessoal, para poder usar na fórmula do deslocamento angular. Então, nós vamos pegar a velocidade, 20, multiplicar pelo tempo de 10 segundos e vamos transformar para 200 metros. Agora, nós vamos usar a fórmula do deslocamento angular. Então, vai ser 200, que foi o ΔS que nós encontramos, dividido pelo raio, que é de 50 metros, que foi dito na questão. 200 dividido por 50 é igual a 4 radianos. Deslocamento ou ângulo é dado em radianos. Aqui temos as fórmulas da velocidade angular, né? Acabei de mostrar para vocês que a velocidade angular é a razão entre o deslocamento e o tempo, né? O intervalo de tempo correspondente em radianos por segundo. E outras fórmulas que nós vamos trabalhar é a velocidade angular é 2π dividido por t, que nós vamos descobrir já já o que é esse t. E o deslocamento angular é 2π vezes f, que nós vamos falar também sobre esse f aí. Existe uma relação entre a velocidade angular e a velocidade escalar média, que é a seguinte fórmula: V, que é a velocidade escalar média, é igual à velocidade angular vezes o raio, ok? Então, vamos resolver questões aqui que vai trabalhar com todas essas fórmulas aí, né? Deslocamento angular, ΔΦ. Bom, eu tenho uma diferença entre a posição final, ΔS, quando a gente aprendeu lá em movimento retilíneo, era o espaço final menos o espaço inicial, não é isso? Então, deslocamento angular é o final, a posição angular final menos a posição angular inicial, né? Ou então, ΔΦ é a sua correspondente linear, ΔS, sobre o raio, né? A unidade de medida é o radiano. Vamos exercitar aqui um pouco. A velocidade angular média de um móvel numa trajetória circular de raio 2 metros é 2,5 radianos por segundo. Então, nós temos o raio em metros, temos a velocidade angular em radianos por segundo. Determine um ângulo descrito pelo móvel nos 20 segundos iniciais do movimento. Então, se ele está pedindo um ângulo descrito, ele quer o deslocamento angular, né? Acabei de dizer para vocês, ângulo descrito equivale a deslocamento angular. Então, nós vamos fazer aí, ó. A velocidade angular é ΔΦ sobre ΔT, né? Então, ΔΦ vai ser a velocidade angular vezes o tempo. Nós vamos fazer essa multiplicação aqui, ó, meio pelos extremos, ok? Então, quanto é a velocidade angular? 2,5. Quanto é o tempo? De 20 segundos. A nossa resposta é de 50 radianos. Aí você pergunta, professor, e esse raio? O que é que ele está dito aí na questão? Olha, muitas questões dentro do estudo da física, ela fornece dados que propriamente não vamos usar para a resolução das questões. Então, cuidado, nem toda informação que é dada em física vai ser usada, é apenas para efeito de conhecimento da questão. Mas já a utilização dela será ou não possível, ok? Então, o 2 metros aí foi apenas para efeito de
vocês têm conhecimento de qual seria o raio do móvel, né? Fazendo esse trajeto circular aí, né? Bem, pessoal, nós agora vamos falar propriamente sobre o movimento circular uniforme, mais conhecido como MCU. Vamos falar das suas características, né? Primeiro, a trajetória é uma circunferência, ou seja, é um círculo. Tá aqui, ó. Mostrei para vocês aqui, é um círculo, né? Segundo, a velocidade vetorial é constante. Pessoal, ó, essa velocidade aqui, ela é sempre vetorial. E ela é constante em módulo. Então, vocês sabem que no círculo aqui vai haver sempre uma diferença, né? Mas só que ela vai se manter constante em módulo. Mas a direção e o sentido vão ser diferentes. Ó, aqui ela está na direção horizontal para a esquerda. Aqui ela está na direção diagonal para baixo. Aqui ela está na direção horizontal para a direita. E aqui ela está na direção vertical para cima, né? Então, ela vai ser variável em módulo e sentido, mas será constante no valor que ela vai ter, ok? A velocidade angular escalar, ela é constante. A aceleração escalar é sempre tangencial e nula, pessoal. Então, aquela aceleração que a gente aprendeu lá no movimento retilíneo, né? Que a aceleração é ΔV dividido por ΔT, né? Aquela lá do vovô ateu, da fórmula do sorvetão, essa aceleração escalar média, ela é nula. A gente não calcula ela no movimento circular. A gente calcula, sim, uma aceleração conhecida como aceleração centrípeta, certo? Aí nós vamos calcular, mas no oitavo ano a gente não vai aprender a fazer esse cálculo, certo? O móvel percorre distâncias iguais em tempos iguais, ou seja, o deslocamento angular é diretamente proporcional ao intervalo de tempo. A aceleração centrípeta é diferente de zero, é constante em módulo e variável em direção e sentido. Olha, pessoal, se você olhar aqui para a figura, a aceleração centrípeta ela é sempre voltada para o centro do círculo. É por isso que ela se chama centrípeta. E temos uma última característica aqui que diz o seguinte: os movimentos são periódicos, ou seja, é um movimento que repete posição, velocidade e aceleração em intervalo de tempos iguais. Bem, vamos aprender as principais características do movimento circular. Lembra que eu falei para vocês lá na fórmula da velocidade que eu mostrei anteriormente, 2π sobre t e 2πf? E falei para vocês que íamos entender o que é esse T e o que é esse F. Bem, T é o período e F é a frequência. O período é o intervalo de tempo mínimo para que um fenômeno cíclico se repita, ou seja, para que ocorra uma volta completa, pessoal, a gente chama esse tempo de período, que ele é correspondente ao ΔT lá na função linear, certo? Então, o período é 1 dividido pela frequência. A sua unidade no Sistema Internacional de Medidas é o segundo. A frequência é o número de vezes da ocorrência de um fenômeno numa unidade de tempo. Então, F vai ser N, que é o número de voltas, né, de oscilações por unidade de tempo. A medida é em Hertz. Bem, existe uma relação entre o período e a frequência, né? Então, eu posso dizer que frequência é o inverso do período. Ora, se o período aqui é o inverso da frequência, então a frequência também será o inverso do período. É só você trocar, ó, trazer o T para cá e o F para cá. Então, também nós vamos ter essa fórmula de encontrar a frequência. Aqui tem o número de voltas e o tempo e o inverso do período. Outra coisa importante, pessoal, existe uma relação. Hertz, que é a medida de frequência, equivale a uma rotação por segundo, certo? Então, quando eu tenho a velocidade em segundos, metro por segundo, então eu tenho que trabalhar a frequência em Hertz. Já se a questão trabalha em minutos, eu tenho que trabalhar com rotações por minutos, né? Então, um Hertz equivale a 60 rotações por minutos, né? Então, existe uma relação que a gente pode fazer. Transformar Hertz para rotação por minuto, multiplicamos por 60. E para transformar rotações por minuto para Hertz, dividimos por 60. É uma
Conta bem simples, né? É igual como lá em velocidade. A gente divide por 3,6 e multiplica por 3,6. Aqui não. Vamos multiplicar por 60 e dividir por 60. Vamos colocar em prática. Um corpo em movimento circular uniforme completa 20 voltas em 10 segundos. O período em segundos e a frequência em segundos a menos 1 do movimento são, respectivamente, ou seja, a frequência em hertz, pessoal. Ora, eu não disse para vocês que a frequência é o número de voltas de oscilações por tempo, né? Então, você tem 20 voltas em 10 segundos. Nós vamos obter uma frequência de 2 hertz. Ele quer saber o período. O período é o inverso da frequência, né? Então, 1 dividido por 2 será 0,5 segundos. É um problema bem simples, né? E bem fácil de se resolver. Outra questão aqui. Uma partícula descreve um movimento circular uniforme de raio 2 metros e com frequência de 2 Hz. Anote π igual a 3. Então, determine o período do movimento. Bom, ele não deu a frequência? Período é o inverso da frequência, né? Então, nós vamos dividir 1 por 2, que é igual a 0,5 segundos. Na letra B, ele quer a velocidade angular. Ora, se a gente tem o período, pessoal, a gente pode usar aquela formulazinha lá que eu disse para vocês em outras fórmulas, né? 2π dividido por t. A gente substitui o valor de π por 3, fica 2 vezes 3, e o período é 0,5. Vai ficar 6 dividido por 0,5, 12 radianos por segundo. O módulo da aceleração escalar é tangencial e nula, pessoal. Então, a gente não calcula a velocidade, a aceleração escalar. É zero, é nula. A gente já calcula a aceleração centrípeta, né? E na letra D, a velocidade escalar média. Velocidade é a velocidade angular vezes o raio. A velocidade angular nós descobrimos na letra B, que é 12. E o raio ele deu na questão, 2 metros. 12 vezes 2, 24 metros por segundo. Também é uma questão bem simples de se resolver. Outra questão. A cadeira de uma roda gigante que realiza um movimento circular uniforme completa 1/3 de volta em 20 segundos. Então, ele está dando o valor de N, que é 1/3, e o tempo, que é de 20 segundos. E o valor de π. Então, primeiro ele quer o período de rotação da cadeira. Para a gente calcular o período, a gente procura saber quanto é a frequência primeiro, né, pessoal? Então, nós vamos fazer 1/3 dividido por 20. Vamos conservar 1/3 e multiplicar pelo inverso do denominador, que é 1 sobre 20, né? Vai ficar 1 sobre 60 Hz. Pode deixar o número na forma fracionária, que fica melhor para resolver a questão, certo? Porque aí vai dar talvez uma dízima periódica. Agora, usando a fórmula do período, né, o inverso da frequência, então vai ficar 1 sobre 60 Hz. Conservamos o numerador e multiplicamos pelo inverso do denominador. O inverso de 1 sobre 60 é 60 sobre 1. Então, nós vamos ter 60 segundos. Na letra B, ele quer a frequência em Hz. Nós acabamos de calcular aí na letra A. Mas ela quer também a frequência em rotações por minuto. A gente vai pegar 1 sobre 60 e vai multiplicar por 60. Vamos ter 60 dividido por 60 é igual a uma rotação por minuto. E na letra C, a velocidade angular da cadeira. Ora, pessoal, a velocidade angular vai ser 2π vezes a frequência, né? Você também poderia usar 2π dividido pelo período, né? Também podemos usar essa forma, eu optei por essa daqui. Então, vai ficar 2 vezes 3 vezes 1 sobre 60. 2 vezes 3, 6. Dividido por 60 é igual a 0,1 radianos. Se você tivesse escolhido 2π sobre t, ficaria 2 vezes 3, 6, dividido por 60 segundos. Ficaria a mesma coisa que nós chegamos aqui ao resultado, de 0,1. Eu coloquei aqui uma outra questão para a gente trabalhar deslocamento angular, pessoal. Olha, consideremos um corpo movimentando-se em trajetória circular, de raio de 4 metros. No instante T1, 6 segundos, sua posição é φ1, ou seja, sua posição angular inicial é de 25 graus. No instante T de 9 segundos, nós vamos ter a posição final de 75. O deslocamento angular é em radianos. Então, primeiro nós vamos pegar delta φ é igual ao φ final menos o φ inicial.
75 menos 25, nós vamos obter 50 graus. Mas ele quer em radianos, então nós vamos voltar para a regrinha lá. 180 está para π radianos, 50 graus está para ΔΦ ou x, se você preferir. Meio pelos extremos, 180 ΔΦ é igual a 50π. ΔΦ será 50π dividido por 180. Vamos apenas simplificar os números, certo? Porque vai dar um número que vamos ter que trabalhar com aproximação. Então vamos deixar na forma de fração, ok? 5 sobre 18π radianos. A gente simplifica os zeros. Na letra B, a velocidade angular média. Ora, a gente não sabe o valor de ΔΦ, então a velocidade angular média será ΔΦ dividido pelo inverso do tempo, né? Ou multiplicado pelo inverso do tempo, 1 sobre ΔT. Eu trabalhei aquela fórmula para ficar mais fácil. Então agora vai ficar assim, ó, no lugar de ΔΦ, 5π sobre 18 vezes 1 sobre 3, né? Porque o tempo aí, se você subtrair 9 segundos de 6 segundos, nós vamos ter 3 segundos. Você precisa subtrair o tempo final menos o tempo inicial também. Então 5π vezes 1, 5π. 18 vezes 3, 54. Então ficará 5π sobre 54 radianos por segundo. E na letra C ele quer a velocidade linear média, né? Ou seja, V é igual a ômega vezes R, né? A velocidade angular é 5π sobre 54 e o raio é de 4, ele deu na questão, 4 metros. Multiplicamos 5π vezes 4, vai ser 20π dividido por 54. Se você usasse o valor do 3 aí, ficaria 60 dividido por 54, né? Mas pode deixar aí nessa questão. E na prova também nós vamos trabalhar deixando o π. Se eu resolver pedir que você calcule, no finalzinho aí você multiplica por 3, certo? No lugar do π. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Movimento circular é um movimento ainda que abrange muitos aspectos. Tem o cálculo da aceleração centrípeta, tem o cálculo da força centrípeta, né? Tem funções horárias, como existe lá no movimento retilíneo. Só que essa parte aí nós vamos aprofundar mais no 9º ano e no ensino médio. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço da Tia Vi.